Fala pessoal, tô aqui hoje com o Samuel Lucas. Isso aí vai ser mais um videozinho para o canal Talking About Testing no YouTube. E hoje a gente vai bater um papo sobre Cypress. Então, o Samuel Lucas é um cara que vem contribuindo na comunidade, e ajudando um monte com o conhecimento que ele tem sobre a ferramenta. E aí eu convidei ele para a gente bater esse papo, para vocês conhecerem um pouco mais dele e das opiniões que ele tem sobre a ferramenta e das experiências que ele já viveu automatizando testes com Cypress, ensinando pessoas a usar, né, disseminando a ferramenta. Então, muito obrigado por comparecer aí, Samuel. E vou deixar um espaço aí agora para tu te apresentar, por favor. Show de bola. Bom, primeiramente, boa noite. Agradecer aí pelo convite. E, bom, a ideia hoje é trocar essa ideia, né, galera? Bom, o Valmir até já adiantou, mas me chamo Samuel, moro aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, né? Trabalho na CWI como líder de engenharia, né? Mais uma ênfase maior na área de qualidade. E tô sempre no projeto que eu atuo, né, e nos últimos até, venho trabalhando com Cypress e, enfim, né, tem ali uma iniciativa paralela que é o Agilizei, a gente toca ali questões de conteúdo, tem também a questão de alguns cursos, né, alguns eventos relacionados à automação de testes e com Cypress, então, basicamente isso, né, venho nos últimos, principalmente no último ano aí, estudando bastante sobre a ferramenta e tentando aprender e compartilhar um pouquinho mais. E espero que eu consiga contribuir um pouquinho com essa conversa. Legal. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo o link aí pro projeto Agilizei também do Samuel. Se tu quiser deixar qualquer outro link, me manda que eu coloco na descrição também, beleza? Cara, tem Beleza. uma pergunta que eu queria te fazer que eu estava olhando para a agenda e percebi que ela não está ali. Então eu queria Tá. começar falando disso, quem sabe, que é, tu falou que tu tem estudado bastante sobre Cypress nesse último ano. Eu imagino que uma das tuas principais fontes de estudos deva ser a documentação. Então, eu queria que tu contasse assim, o que tu Uhum. acha da documentação do Cypress e se tu pudesse fazer uma comparação pessoal do que tu acha da documentação do Cypress comparado com alguma outra ferramenta que tu teve, que tu utilizou no passado antes de tu conhecer o Cypress, por exemplo. Tá, certo. Sim, bom, na verdade, assim, normalmente quando eu pego alguma coisa para estudar, né, isso lá no início também, normalmente eu tento pegar pequenos projetos, né, daí eu monto ali normalmente um set de coisas que eu quero estudar, faço meio que um rascunho do que eu tenho de objetivo para aquele projeto e depois começo a implementar. E com Cypress, normalmente é assim, né? Eu tento sempre tentar aplicar essa metodologia. E uma das coisas que eu acho bacana, primeiro, né? A documentação é bem completa comparado a outras ferramentas. Isso por si só já seria um ganho, né? Muita coisa já está ali bem descrito com vários exemplos, né? Mas assim, de pontos positivos e que eu vejo assim que me ajudam bastante quando eu estou estudando é ter os exemplos de como fazer e como não fazer. Isso tem praticamente todos os comandos ali que a gente vai estudar, ou conceitos, né? Isso ajuda bastante, né? Tipo, até agora, por exemplo, quando saiu uma migração recente, né, que é do Route para o Intercept, pô, eles dedicam um tempo, né, a criarem um guia de migração, né, de como migrar. Ó, se o teu comando está assim, ele vai passar a ser assim. Então, isso ajuda bastante para estudos, né, em relação a outras ferramentas assim. Normalmente, do que eu tenho lembrança de ferramentas que eu já usei, né, tipo Selenium, Appium, e outras ferramentas de teste, normalmente a gente tem as release notes, né, mas nem sempre a gente tem tipo, uma dedicação, uma atenção tão dedicada para a documentação e tão focada assim no usuário final, né? E isso eu vejo como um diferencial bacana da ferramenta, sabe? E
acho que esse é o principal ponto, assim, de diferencial quando eu pego para estudar. Tem ajudado bastante a documentação por essa estrutura que ela tem. Legal. É uma das coisas que mais me impressionou. A primeira vez que eu ouvi falar sobre Cypress, na verdade não que eu ouvi, eu já tinha ouvido falar em alguns momentos, em conferências, e eu nunca tinha dado uma chance para ele. Daí a primeira vez Uhum, que eu falei, não, eu vou dar uma chance, eu achei um tutorial, não era nem a documentação, era um tutorial de alguém ensinando no Medium, alguma coisa assim. E aí eu achei o tutorial muito bem feito, e depois eu uhum, fui para a documentação e eu meio que comi a documentação, assim, ainda estava em beta uhum, ali. E eu tentei ler o máximo possível para absorver, porque era um conhecimento tão grande que tinha lá dentro que eu falei, nossa, que louco, né? Tipo, eles dedicaram muito tempo realmente em explicar as boas e as más práticas, né? Por que os uhum, trade-offs que existiam, eles consideravam positivos e como que eles lidavam com esses trade-offs, esse tipo de coisa. E uhum, realmente uhum. é muito legal ver a dedicação que eles colocam em ajudar quem está utilizando a continuar utilizando e ter o melhor proveito, né? Esse Sim. exemplo de migrar do route para o intercept é algo que realmente não é todo mundo que faz. Eu, esses tempos, eu mantenho um projeto open source que chama Protractor Helper, né, que é Uhum, uma biblioteca que tu consegue utilizar para desenvolver testes junto com o Protractor, e teve um momento que eu tive que depreciar algumas funcionalidades e eu também dediquei tempo em criar uma documentação explicando, tipo, se você usa a funcionalidade X, você agora vai ter que usar a funcionalidade Y, é assim que você faz, mas realmente são poucos projetos que dão esse tipo de atenção. Cara, muito legal. legal mesmo. Eu queria saber, assim, quando que tu descobriu o Cypress e qual que foi a tua primeira impressão quando tu, assim, sei lá, escreveu o teu primeiro teste automatizado ali, nem que seja num projeto totalmente experimental. Me conta aí, Uhum. quando que foi e qual foi a tua primeira impressão? Tá bom. Esse tem até uma história um pouco engraçada, assim, porque a primeira experiência foi de um amigo meu do trabalho me mostrando a ferramenta, né? Que ele estava experimentando, ele estava começando um novo projeto. Aí ele tinha ouvido falar do Cypress, daí ele criou uma POC lá com a ferramenta. Daí ele me mostrou. Já se tinha essa ideia, né? Tipo, pô, ferramenta que vem para suprir algumas coisas que o Selenium não tem. Pô, consegue ser mais rápido que o Selenium, que funciona, que tem uma arquitetura diferente. E na época, como eu já usava o Selenium há muito tempo, né? E ferramentas derivadas do Selenium, a minha primeira impressão foi muito assim, como é que se diz? De duvidar, assim, né? Tipo, de Sim, ficar na minha muito cabeça, tipo, pô, mas disruptivo o como que eles assim, né? estavam fazendo. Tipo, cara, como assim uma ferramenta do nada, assim, uma ferramenta que surgiu já melhor que o Selenium, que tá aí há tanto tempo, né? Que a gente pode fazer tanta coisa, escreve testes em várias e várias. E fiquei, assim, meio reticente. E ficou meio que por isso, né? Daí passou um mês ou dois, mais ou menos, e daí eu tive a oportunidade de iniciar um projeto novo, né? Aí eu lembrei disso daí. Eu vou dar uma olhada nessa ferramenta aí, nesse tal de Cypress. Aí, beleza, criei a POC lá, tipo, a parte de criação do projeto, confesso que assim, até não chamou tanta atenção, né? Tipo, pô, me instala ali a biblioteca, cria. Aí, a primeira coisa que me chamou muito a atenção da ferramenta, assim, que, vamos dizer assim, que me ganhou, né, foi a questão do vídeo, cara. Foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque, por exemplo, com Selenium, né, eu lembro que a gente tinha um projeto que a gente mantinha lá no trabalho que, pô, para tirar screenshots, a gente já tinha que fazer algumas coisas na mão, né? A gente já tinha que codificar algumas coisas ali. Daí, pô, geração de vídeo era uma coisa que a gente também teria que criar na mão, saca? E a ferramenta já trazia isso nativamente. Então, tipo, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Daí, a partir disso, né, acabei até seguindo com o Cypress lá no projeto. Daí eu fui descobrindo mais coisas, né? Que ele já trazia alguns mecanismos para asserções, que ele tinha um serviço que para meio que um BI, assim, né? Para avaliar os resultados dos testes. Tipo, que a gente, na época eu estava estudando um pouco do Report Portal, achei bem parecido algumas coisas, né? Pensando em análise, assim, de longo prazo. Daí, aos poucos, isso foi me chamando a atenção. E como eu acabei seguindo com ela no projeto, né?
Daí eu fui conhecendo mais e aí fui aprendendo mais ferramentas. Mas a primeira experiência foi basicamente essa, né? Tipo, tive essa reticência, né? Aí depois, quando eu usei, ele me chamou bastante atenção a partir do vídeo. O Runner também era uma coisa que eu ainda não tinha experimentado em outra ferramenta, né? Mas o que me chamou a atenção mesmo foi o vídeo e depois segui usando e curti as outras funcionalidades que tem, né? Que legal, que legal. Eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção foi o time travel, as snapshots, assim, poder voltar no tempo. Verdade. A cada passo, aquilo ali foi uma coisa que me chamou muito a atenção a primeira vez que eu usei. E como tu também, eu também já tinha ouvido falar, por exemplo, em conferências e nunca tinha parado para dar uma chance, porque parecia, ouvindo só, que era mais uma ferramenta, né? Tipo, Aham, aham. é só mais uma. Só que daí quando eu fui realmente, coloquei a mão na massa e comecei a usar, tu começa a ver que uma coisa que eu escuto muito de várias pessoas com quem eu converso é que a curva de aprendizado é muito menor. Eu queria saber o que se tu concorda com isso. Tu acha que é muito menor do que usar um Selenium da vida, por exemplo? Uhum. É, até esses dias, eu não lembro se foi em alguma palestra que eu tava assistindo, alguma coisa, e surgiu uma pergunta assim, né? E eu fiquei pensando sobre isso depois, até. Porque eu acho que, assim, tem algumas coisas, eu tava pensando o que que dá para tirar de conhecimentos que são independentes das ferramentas, né? Por exemplo, seletores é uma questão que a gente precisa saber independente da ferramenta, a linguagem, né? Pegando ali o JavaScript, a técnica de teste que tu vai aplicar. Então, tirando esses conhecimentos à parte, de fato, a curva de aprendizado, considerando só a ferramenta, só o que tu precisa aprender da ferramenta, acaba sendo menor. Por quê? Por exemplo, só pegar o setup, né? Por exemplo, com o Selenium, no setup, tu já precisa entender sobre o WebDriver, já precisa entender sobre os drivers que tu vai instalar, a diferença, né, de driver por até versão do Chrome que tu tem, por exemplo, que tem um driver para cada versão de navegador que tu tem. Então, só no setup, tu já precisa ter um conhecimento que com o Cypress tu abstrai. Né? Tu instalou, ele reconhece os browsers que tu tem e a tua preocupação, tu já pula para o que eu vou testar, né? O que eu vou escrever de teste aqui? Enquanto que com outras bibliotecas, né, por exemplo, Selenium, a não ser que tu pegue um framework, né, que também tem frameworks que já vem com mais coisas junto, né, mas normalmente tu precisa ali já entender sobre como instanciar os drivers, precisa entender qual biblioteca de asserção tu vai adicionar, precisa ver qual biblioteca de execução dos testes vai adicionar, né, e fora coisas que provavelmente teria que implementar 100% do zero, né, tipo o Test Runner, por exemplo, teria que implementar do zero e entender como implementar isso do zero, screenshots e vídeo. Então, por, pelo Cypress trazer muitas dessas coisas já implementadas, a curva de aprendizado acaba sendo menor e tu acaba pulando para tu acaba dando vários passos à frente, assim, na minha visão, tá? Em relação a aprendizado, porque muita coisa tu acaba abstraindo, né? Tu Sim, já tem sim. ali a biblioteca de asserções, tu já tem os browsers todos instalados e mais uma série de funcionalidades da ferramenta que tu não precisa se preocupar, né? Então, eu considero que a curva é bem menor, assim. Legal. Eu achei muito bom o como tu começou, porque realmente, né? Não adianta o cara que nunca trabalhou com JavaScript achar que vai sair fazendo Cypress, que vai sair usando Cypress e vai sair voando, né? Porque tu tem que também ter conhecimento de JavaScript, ainda mais se é uma galera que vem, sei lá, de uma linguagem que é mais, onde as coisas acontecem mais de uma forma síncrona, como com Java, e daí tu Uhum, vai pro JavaScript, onde tu trabalha num mundo onde tudo funciona de forma assíncrona. Para essa uhum, galera tem um monte de outras coisas para assimilar realmente, né? Então, tipo, é interessante pensar, tipo, já sei JavaScript, já entendo seletores CSS, agora aprender Cypress realmente eu concordo, é muito menor a curva do que é tipo
Para que serve isso aqui? É para escrever teste? Então vamos focar em escrever teste, não em fazer setup, né? Uma, Sim. uma outra, uma outra funcionalidade que me veio na cabeça agora também, quando eu estava lendo a Uhum. documentação lá no início, é aquela questão que eles usam de medir o tempo que executou quando tu roda os testes no dashboard do Cypress, de medir o tempo que levou cada um para poder otimizar a paralelização de tipo, se esse aqui levava X tempo, esse aqui levava Y, eles fazem meio que um gráfico e conseguem Sim. meio que otimizar a paralelização para o melhor resultado, né, para rodar tudo o mais rápido Uhum. possível. Isso daí eu achei, nossa, eu, Sim. quando eu trabalhei no GitLab, a gente estava tendo que implementar esse tipo de coisa na mão Que para louco. os testes que a gente usava com Capybara. E os caras já vieram com isso assim de mão beijada se tu usar o serviço deles, né? Então, tipo, é Uhum. realmente muito diferenciado. Até um adendo nessa questão da curva de aprendizado, isso tem um ponto de atenção, né, que eu lembrei de comentar agora, que é assim, né, a curva de aprendizado até o projeto rodando e eu conseguir trabalhar com a ferramenta, ela realmente ela tem uma rampa muito rápida, né, mas que eu diria que ela e que talvez isso frustre algumas pessoas, porque a gente chega num ponto onde a gente meio que se mantém naquele conhecimento, pelo menos num mesmo nível de conhecimento, que é quando a gente começa a ver coisas que são diferentes, principalmente para quem vem de outras ferramentas, que é quando a gente começa a ver coisas que são diferentes de outras ferramentas. Por exemplo, a questão de seletores, né? Pô, eu vejo assim, muitos projetos, né? Tipo, a galera, por exemplo, instalei o Cypress, a galera já pesquisa como instalar, como usar XPath, por exemplo, no Cypress, sabe? Sendo que, pô, tem uma variedade imensa de comandos lá para usar com seletores, sabe? Então, esse é um dos pontos, né? Por exemplo, eu, desde que eu comecei a usar Cypress, por exemplo, em nenhum projeto eu usei XPath, sabe? Tipo, alguns seletores, penei um pouco para achar ali uma sequência de comandos que eu conseguisse usar. Mas, Sim. tipo, nunca precisei usar XPath, né? E tem vários pontos ali, tipo, a questão de sincronia do assíncrono, síncrono, né? Que tem a ferramenta e algumas outras questões bem peculiares, né? Elas acabam, assim, por serem diferentes, pela arquitetura ser bem diferente, né? Normalmente a gente tem essa rampa, né? E depois meio que estagna ali em alguns pontos que de fato dão mais Porque o que a gente já trabalho para conhecia nos entender. segura, digamos, né? Exato, né? Porque, pô, a gente tá que nem uma coisa, por exemplo, que é bem comum, assim, que é, por exemplo, eu quero validar um texto, né? Pô, Selenium dá um get text, né? Uma variável, depois compara. Aí com Cypress isso não funciona, né? Tem que usar alias e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Ou então tu E isso é pode só dar complicado porque a gente tem que um. desconstruir muita coisa. Sim. Ou então pode só dar um sai.contains e era isso. Mas, por exemplo, daí tem um ponto lá na documentação que diz que usar o contents para asserção prática, saca? Saquei. Mas aí são coisas que a gente às vezes tem que garimpar muito para achar, saca? Sim, sim. Legal. Realmente é bem interessante esse ponto de vista, assim, de tu, tu consegue chegar mais rápido onde tu chegaria se tu estivesse usando uma outra ferramenta, mas pelo fato de tu ter aprendido essa outra ferramenta antes, tu acaba não conseguindo ir além, porque tu tá acostumado só a ir até ali, né? E na verdade tu poderia estar Exato. otimizando mais os teus testes, por exemplo, aquilo que eles falam muito de tipo, testa end-to-end só uma vez e cria outros mecanismos para testar o front-end mais desacoplado nas outras vezes. Isso é o tipo de Uhum. coisa que a gente não está acostumado, né, com ferramentas baseadas em Selenium tanto assim. Então é tipo, realmente a gente tem que desaprender algumas coisas, né, para Uhum. conseguir ir além, né? Tem muita gente que uma das coisas que mais me fala tipo, page objects ou app actions, né? Tipo, a gente está tão com isso tão infiltrado dentro do nosso cérebro que a gente não consegue entender que existem outras formas de fazer isso e que funciona também, né?
que a gente tem reaproveitamento Exato. de código, a gente tem uma facilidade de manutenção do código. Cara, mudando um pouco de assunto, uma coisa que me chama bastante atenção é que tu, hoje em dia, é o único brasileiro que é um Cypress Ambassador, né? Eu queria que tu contasse pra Uhum. gente um pouco aí sobre como é ser um Cypress Ambassador, quais são, o que acontece por detrás dos panos, do que tu puder contar. Tu tem contato com engenheiros do time, tu tem contato com outros embaixadores, como é que funciona, como é que é essa experiência aí, no, se puder contar um resuminho pra gente. Legal, claro. Então, até sobre isso, né? Isso aconteceu ali no final do ano de 2020. Até, acho que eu até não anunciei em lugar nenhum até, cara. Falha minha, inclusive, disso, né? Mas no, acho que em outubro, setembro ali, eu dei o Apply, né? Que é basicamente um programa de pessoas, né? Que contribui, vamos dizer assim, ativamente com o crescimento da ferramenta, né, de alguma forma, seja ensinando, seja contribuindo para projetos open source e tal. Daí as pessoas normalmente publicam ali os suas iniciativas, né, daí passa por uma triagem, vamos dizer assim, e viram um embaixador, né, ambassador. Aí com isso, como que funciona, né? A gente tem alguns benefícios, né? Por exemplo, ganha ali uma, um acesso a uma conta do dashboard, por exemplo, para estudo, né? Ou para ensino também, se for o caso. A gente tem acesso direto ao grupo de ambassadors, né? Então tem ali grupo no Slack, né? Então, por exemplo, quando tem uma feature nova que vai sair, né? Normalmente eles avisam antes ali, né? Mandam ali, a gente fica sabendo algumas coisas antes, tipo, e aí tem uma galera bem, isso é bem louco, né? Que tem a galera de dentro do Cypress, algumas pessoas lá de dentro ali no grupo, né? Tipo o Gleb. O Gleb tá lá, daí ele, às vezes tem algum questionamento que alguém coloca, ele mesmo responde lá, sabe? A Jennifer Hein também tá lá, sabe? Tipo, e é muito louco, porque cara, é ouvir, tá lá, saca? Então, essas coisas, assim, é muito bacana. Eu acho que o que mais acaba trazendo, assim, de enriquecedor, né, é ter acesso a essas pessoas e ver o que eles estão falando, né? Tipo, aquele, tem um cara que eu acompanho bastante também, que é o Philip, e o sobrenome eu nem sei como é que pronuncia, mas é o Philip. E ele tá lá também, sabe? Tipo, isso é bem legal, cara. Acho que, assim, fora isso, não tem nada de muito especial, não, né? Tipo, Sim, é mais legal. essa oportunidade de ter acesso às pessoas e trocar ideias. Que massa. Ter acesso a essas pessoas, sendo que algumas delas são os cabeças que por detrás desse projeto aí que está revolucionando, né, os testes automatizados. É muito legal, realmente. Eu acho. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu uso poucas redes sociais, mas as que eu uso, que são o Twitter e o LinkedIn, quando eu Uhum. tuito alguma coisa de Cypress, várias vezes o Gleb vai lá e retuita, agradece. Que Ele legal. parece, ele parece ser um cara super acessível. Eu imagino que ele deva ser muito acessível com vocês dentro desse grupo, realmente, né? Legal Sim, demais. sim. Cara, isso é bem massa. E não só ali, né? Tipo, pô, ele, especialmente o Gleb, né? O cara contribui direto no GitHub e tá sempre postando vídeo. E, de fato, ele é um cara de dentro da ferramenta e ele dedica tempo pra comunidade, né? Isso é bem massa, cara. Isso é fora de sério. Eu acho ele uma pessoa que inspira, né? Tipo, inspira a gente a querer É, participar de comunidade, ajudar, porque o que esses caras estão fazendo está ajudando muita gente, né? Então, assim, ajudar pessoas traz um senso de satisfação pessoal muito legal, eu acho. sim. Cara, próxima pergunta que eu tenho para ti aqui é se tu podia contar para a gente de um projeto recente onde o Cypress foi a ferramenta de testes automatizados que foi utilizada e o que foi possível fazer pelo fato de vocês estarem usando o Cypress que não seria tão fácil atingido se vocês estivessem usando uma outra ferramenta. Certo. Deixa eu pensar. Bom, eu usei o Cypress nos meus
últimos dois maiores projetos, assim, né? E no projeto que eu uso hoje, a gente está usando Cypress. Então, assim, é difícil dizer alguma coisa que não daria para fazer com outra ferramenta. Acho que daria. Tipo, a questão de testes, por exemplo, a gente conseguiria implementar tranquilamente com Selenium, por exemplo, né? Mas uma coisa, por exemplo, que no último projeto lá não seria tão simples de implementar é que a gente tinha muita limitação de massa de dados, né? Tinha alguns cenários mais complexos e a gente tinha algumas interações com alguns serviços externos, né? Então lá, por exemplo, uma coisa que ajudou, que facilitou também teria como fazer adicionando mais ferramentas externas, né? Mas uma coisa que facilitou bastante, por exemplo, foi a questão do uso de mocks com as rotas, né? Daí eu podia usar ali a API naquele estado daquela massa de às vezes pegar até de algum outro ambiente, né? Pegar aquele padrão de resposta e definir ali como contrato do meu mock, né? E a partir disso testar o front-end. Se não fosse o Cypress, né? Nesse caso aí, a gente teria um trabalho maior de usar alguma outra, de agregar uma outra ferramenta, a ferramenta Stack, né? Mas por já ter essa funcionalidade embutida ali na ferramenta, isso é uma das coisas assim que facilitou bastante. Uma outra coisa que acaba facilitando, que eu vejo hoje, né? Ali no projeto que eu atuo, por exemplo, é a validação, tipo, são os testes end-to-end mesmo, né? Tipo, integrado com a API de pé e mesclar validações de fluxo, né, com validações direto na API, né, com as informações que estão vindo na API, tudo dentro do mesmo contexto. Outra coisa também que é bem interessante, assim, que daí é um pouco mais de trabalho de fazer com outras ferramentas, é a questão de preparar o estado da aplicação antes do teste, né? Por exemplo, quero testar uma edição de cadastro. Pô, já posso usar os próprios mecanismos da ferramenta para fazer uma requisição para API, por exemplo, fazer o cadastro que eu preciso e já iniciar o meu teste na edição, né? Coisa que antes, na maioria das vezes, a gente fazia todo o fluxo de cadastro por tela, né? E para depois fazer, ou teria que agregar alguma outra ferramenta também para interagir com a API durante o teste. Então, acho que é mais ou menos esses pontos, assim. A gente não Ótimos usa o exemplos. dashboard, né? A gente não usa o dashboard. Se usasse o dashboard, seria o melhor exemplo. Mas a gente não usa ali, não. Ótimos exemplos. Eu concordo plenamente com eles. No meu último trabalho onde eu usei Cypress, a gente conseguiu fazer alguma coisa bem parecida com o que tu estava falando, de utilizar os dados que, que, que o back-end sempre responderia, usar eles como fixtures para mocar o back-end e testar o front-end todinho, completamente desacoplado do back-end, e ia sempre atualizando esses mocks quando houvesse mudanças no back-end. Então isso daí eu acho que é um grande diferencial. E eu acho outro ponto legal que tu comentou é o fato de que dá para fazer com outras ferramentas, mas daria mais trabalho, né? E com Cypress tu tem ali tu tinha ali um sci.server, um sci.route, agora tu tem o sci.intercept que já te dá algumas coisas assim, né, de mão beijada. O fato de criar o estado da aplicação, como tu falou também, no meu curso intermediário de Cypress, eu ensino exatamente isso. Eu mostro primeiro como criar testes a nível só de interface gráfica, depois ensino como criar testes a nível só de APIs com Cypress, e depois eu mostro o problema, né, de tu fazer tudo via interface gráfica, o problema no sentido de ser desnecessário fazer tudo pela interface gráfica, de ser mais lento, de ser mais sujeito a falha, enquanto que tu poderia fazer requisições via API para criar o estado na aplicação, para depois então já estar tá ali tipo no estado que tu queria para testar, para ser mais objetivo. Então isso aí eu acho que são Legal. grandes exemplos realmente. Cara, me diz uma coisa, nos projetos onde tu trabalhou com Cypress, ou nesse que tu está trabalhando, tu é a única pessoa do time que usa Cypress, ou existem outras pessoas? E caso existam outras pessoas que usam Cypress também para desenvolver testes automatizados, qual é o papel dessas pessoas? Elas são QAs?
elas são, tem engenheiros de front-end que trabalham com Cypress, tem galera de Uhum. full stack que trabalha com Cypress. Me conta assim um pouco de quem são as pessoas que usam Cypress junto contigo. Certo. No projeto que eu tô atualmente, a gente tem um time pequeno, né, relativamente pequeno. Somos 2 QAs, temos 3 devs front-end, um back-end, né, e tem analista, design, né. Mas do time, quem usa, quem dentro do nosso processo ali, né, os responsáveis e que acabam interagindo mais com o Cypress são os QAs mesmo, né? Então, até já aconteceu, por exemplo, do dev ajudar a revisar, né? Tipo, eles ajudam, o papel deles acaba sendo, por exemplo, revisar os PRs, né? Mas isso entra dentro do processo de revisão de PRs, né? Tipo, assim como a gente tenta apoiar nos PRs de desenvolvimento, eles apoiam nos PRs de testes ali que a gente está criando, né? Mas dentro do processo, a responsabilidade dos testes acaba sendo dos QAs mesmo. No meu penúltimo, não, no meu projeto anterior, né? Aí a gente tinha os devs que tocavam algumas coisas de testes, né? Mas só o fluxo principal e os QAs que ajudavam a complementar. E nesse caso, isso até foi um ponto legal que eu lembrei agora, que o Cypress, quando a gente acabou escolhendo, um dos fatores que a gente escolheu lá no projeto anterior foi a facilidade de fazer o setup, né? E aí sentou eu e um dev e a gente fez o setup juntos. A gente definiu muita coisa ali juntos e, cara, em coisa de 30 minutos, né? A gente já tinha um projeto rodando e com um teste implementado ali, um teste básico, assim, né? Com a estrutura dentro do projeto de desenvolvimento. Então, isso é uma questão bem legal também. Legal, legal. Eu acho interessante, tu falou, tipo, eu acho interessante o fato de que nesse projeto anterior não eram só os QAs, os devs utilizavam Cypress também, que é uma das coisas que eu vejo que digamos que o Cypress vende isso, assim, né, como uma ferramenta que não é só para QAs, é uma ferramenta para desenvolvedores, ela é super, né, dev-friendly, digamos assim, né, amigável Uhum. para desenvolvedores, né. Ela traz muitas ferramentas que desenvolvedores já estão acostumados a usar, né, empacota ali junto o Mocha e um monte de coisa que eles já estão acostumados quando escrevendo seus testes de unidade. E eu achei Uhum. legal também o fato de tu falar de que eles apoiam revisando, no projeto atual, apoiam revisando, que, na minha opinião, é uma ótima forma de aprender, né? Revisar código é uma ótima forma de aprender. Então, por mais que tu não esteja escrevendo os testes, tu estar revisando códigos de teste, faz tu aprender sobre o, a, a sintaxe, de como tu escreve, coisa e tal, mas também, às vezes, pode instigar o dev a começar a pensar em cobrir mais cenários quando está desenvolvendo uma aplicação, porque, tipo, quem sabe ele está testando só o caminho feliz e não está pensando em tantos cenários alternativos que poderiam quebrar e que, se a gente tivesse testes automatizados, poderiam ajudar a gente a prevenir, né? Então, Uhum. pô, legal demais, cara, legal demais. Uh, eram essas aí as perguntas que eu tinha planejado, então queria muito agradecer a tua participação aí, Samuel. Para a gente fechar, queria que tu te despedisse aí do pessoal que está assistindo esse vídeo e deixasse uma dica para quem está começando com Certo? Cypress. O que, que seria assim, o que, que não pode faltar para a pessoa que está começando com Cypress? Certo. Bom, então, né, primeiramente, vou agradecer novamente, né, pelo convite. Foi bem bacana, papo, a gente conseguiu trocar bastante informações. E para a galera que está começando, acho que a dica é buscar por materiais é, gratuitos ou por materiais em português, né, para pular. Muita gente tem a barreira da linguagem, né, porque a documentação do Cypress ela é bem completa, mas tem esse contraponto que ela é toda em inglês, né. Até tem a iniciativa do Pedro Ivo, né, não vamos esquecer de trazer, mas que comparada à documentação do Cypress, que está crescendo todo dia, ainda é bem embrionária, né? Então, acho que a dica para quem está iniciando é buscar aí conteúdos em português, né? Tem os conteúdos do Valmir, tem os conteúdos do próprio Gilisei, tem muito conteúdo aí, tem muita gente criando conteúdo sobre o Cypress, né?
e tentar criar algum projetinho. Eu sempre dou a dica de tentar pegar algum projeto de alguma aplicação que tu ache legal, né? Tipo, pega um clone do Twitter, um clone do Instagram, alguma coisa assim mais do Trello, e tenta implementar ali alguns testes enquanto estuda. Daí tu acaba até se divertindo, né? E por ser uma ferramenta que tem uma curva de aprendizado bem baixa, assim, acho que bem rápido já consegue criar os primeiros testes e avançar aí para próximos passos. Mas acho que para quem está começando, a dica seria essa. Legal, ótimas dicas. Eu gostei muito dessa questão de pegar um projeto que tu gosta, ou um projeto que existe. Algumas vezes, quando eu estava brincando, querendo brincar com Cypress, eu procurava projetos open source que tinham uma Docker image já pronta para eu dar um Docker up ali, ele já subiu uma aplicação web para mim, e era uma aplicação que eu já estava acostumado a usar a interface gráfica dela, e aí sair testando é Uhum. muito bacana. Cara, muito obrigado de novo. Para a galera que está assistindo aí o vídeo, gostou do vídeo, não esquece de deixar o like se quiser saber o que está por vir aí no canal Talk About Testing. Lembre-se de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Samuel.